Boa tarde, cursistas, a todos e a todas aí presentes. Primeiramente, não reparem um pouco essa bagunça aqui, é um quarto meio turbulento, mas vamos lá. A questão, a proposta, né, desse tópico foi a gente discutir um pouco os aspectos da questão da regionalização do mundo, sobretudo os blocos econômicos. Primeiramente, eu só gostaria de tecer algumas ponderações, né, que na verdade me parece que houve um pouco uma certa confusão em alguns momentos de blocos econômicos com determinados outros agrupamentos de estados nacionais, por assim dizer, que compartilham de características um tanto quanto comuns, como por exemplo falar de tigres asiáticos. Na verdade, o que são os tigres asiáticos? São países, né, daquela região ali do sudeste da Ásia, Coreia do Sul, Singapura, né, esses países que, na verdade, o que eles tiveram em comum é um histórico de industrialização agressiva, sobretudo no pós-Segunda Guerra, por isso que ganhou esse nome de tigres asiáticos, né? Que eles, na verdade, copiaram muito o modelo de industrialização japonesa, né? Modelo baseado em desvalorização cambial, medidas protecionistas, investimentos pesados em educação, mas, sobretudo, que inclusive é uma comparação muito pertinente que se faz quando se fala da industrialização latino-americana, por exemplo, é que a industrialização dos tigres asiáticos ela foi sim voltada, na verdade, para exportação, né? Sobretudo para exportação. Hoje nós conhecemos tantos produtos da globalização, né? LG, Hyundai, várias empresas, inclusive desses países tigres asiáticos. Na verdade, eles não vêm a constituir exatamente um bloco econômico. Da mesma forma, também, eu gostaria de chamar a atenção com relação a uma certa diferença entre bloco econômico e fórum, né? Como, por exemplo, o G20. Né? O que seria o G20, que não é, na verdade, o G20 financeiro, mas o G20 comercial, por assim dizer. Né? Ou seja, não o G20, que é aquela extensão, na verdade, do que antes seria o G8, com a aceitação dos emergentes. Né? O G8, os 8 países mais ricos do mundo, que já hoje já se sabe que é uma questão um pouco tanto antiquada, não tanto quanto ultrapassada essa visão, mas que ampliado com a entrada dos emergentes ficou aquele chamado G20 financeiro. Nós estamos falando do G20 do comércio. Na verdade, foi um agrupamento de países emergentes, novamente, China, Brasil, México, Argentina, esses países todos aí, Chile, né? Que África do Sul e tal, que na verdade eles ganharam uma certa proeminência como um grande fórum, sobretudo nas negociações da OMC, né, da rodada Doha, questionando principalmente a questão lá do protecionismo dos produtos agrícolas que a União Europeia concederia lá aos produtores dos seus países. Né? Na verdade, questionando, né, que se fala-se de livre comércio, então por que ainda medidas protecionistas seriam tão corriqueiras entre os países centrais? Né? Essa seria a questão. Mas é um fórum, na verdade, de discussão, de negociações, de interesses comuns. Né, como também outro exemplo seria o IBAS. Né? Na verdade, todos eles foram interligados, né? IBAS, Índia, Brasil e África do Sul, e depois o mais, por assim dizer, é, é, eu diria, promissor deles, que foi os BRICS. Né? Primeiro o BRIC, né? Brasil, Índia, Rússia e China, e depois a África do Sul também foi inserida dentro desse que, na verdade, ele não é um bloco, ele é um fórum de negociações, né, dentro dessas rodadas da OMC, também dentro até de um pouco de aspectos geopolíticos. Né? Alguns até apostaram com relação a isso, né? Sendo um outro, digamos assim, dentro do mundo, uma outra, como é que eu vou dizer, um outro ator geopolítico, né, diferente, por exemplo, do eixo União Europeia e Estados Unidos. Né?
enfim, mesmo sendo, por exemplo, um fórum, né, embora já tenham algumas organizações mais ou menos organizadas, ele não se organiza de fato como um bloco econômico. A oferta, a ideia, da verdade, desse agrupamento não seria nesse sentido, né, mas exatamente vislumbrando, dentro também de negociações da OMC e tal, mas também vislumbrando questões um pouco mais diversas, ser, na verdade, um outro polo de poder mundial, né? Com os chamados países emergentes, que questionam muito a proeminência ainda do eixo Estados Unidos-União Europeia, embora sabe-se que há uma grande diferença entre esses países, né? Não pode comparar de fato China, Índia e Brasil e África do Sul. Na verdade, há níveis diferentes de poder desses países, tanto em termos de comércio, como em termos também de poder real, por assim dizer, se fôssemos falar, por exemplo, de capacidade tecnológica, militar, entre outras coisas, né? Mas é nesse sentido que se formou esses grupos. Agora, quando a gente fala de fato de blocos econômicos, nós estamos falando, na verdade, de agrupamentos de países, normalmente até com um sentido um pouco lógico, né, de aproximação territorial, porque a ideia dos blocos econômicos inicialmente é o chamado regionalismo, que seria uma ideia de você fortalecer determinadas regiões, a sua região do globo, nas negociações, digamos assim, comerciais, no comércio geral, no comércio internacional, diferente da questão do multilateralismo, né, que seria, por exemplo, sei lá, Brasil negociando direto com Portugal, com Espanha, né, com através de tratados assim de comércios, por assim dizer, quase que mano a mano, né, entre os próprios países. E a ideia do bloco econômico, na verdade, é você tentar fortalecer a sua região dentro dessas negociações, né? E esses blocos econômicos, né, o próprio Estados Unidos talvez tenha sido, né, talvez o país que até resistiu mais à questão do bloco econômico, por ser de fato o país que, em termos multilaterais, né, é a grande economia, né, do mundo globalizado, só que devido à questão, por exemplo, da União Europeia, esse processo de consolidação da União Europeia que remonta lá o pós-segunda guerra, né, com aquelas primeiras aquele grupo lá, né, chamado do carvão e aço, que foi negociando inicialmente acordos entre eles e que mais tarde foi gerando a Comunidade Econômica Europeia e depois a União Europeia. Os Estados Unidos, já observando isso, também foi criar o seu polo lá, o seu bloco econômico na América do Norte, e pensou inclusive a estender isso para todo o continente americano com a ideia da ALCA. Então, na verdade, o que seria o bloco econômico? O bloco econômico seriam agrupamentos, né, de países, né, que resolvem quase que unificar as suas economias, né, vislumbrando que vantagens comerciais no comércio internacional, fortalecer a sua região. Sendo que esses blocos econômicos eles vão se alternar conforme os diferentes níveis, né, de integração. Quando a gente fala, por exemplo, apenas de um nível menor de integração, né, uma integração praticamente restrita à redução de barreiras tarifárias, barreiras alfandegárias entre os membros do bloco, a gente costuma dizer que criou-se ali uma zona de livre comércio. Digamos assim, o bloco econômico com menor nível de integração. O exemplo perfeito dessa zona de livre comércio é o próprio NAFTA, né? Entre Estados Unidos, México e Canadá. Basicamente, redução de barreiras alfandegárias, embora recentemente eu já teria lido em algum lugar, não me recordo tão bem onde, que eles já teriam também, né, estariam colocando, ou já colocaram a tarifa externa comum, que, por exemplo, é a característica do segundo modelo de bloco econômico, ou melhor dizendo, o segundo tipo de bloco, que é onde se amplia um pouco esse nível de integração com a chamada TEC, né, a criação de uma tarifa externa comum, né, que seria o quê? Uma tarifa unificada para o comércio
de todos os países membros do bloco com países não membros do bloco. Por exemplo, no caso aqui o Mercosul, né, que seria o exemplo da chamada União Aduaneira, que é essa segunda tipo de bloco econômico. Ele tem aqui o que? Ele tem uma tarifa externa comum que, por exemplo, tanto o Brasil como a Argentina, como o Uruguai vão aplicar, por exemplo, sei lá, no comércio, na compra de produtos do Japão, por exemplo. Estou dando um exemplo. Né? Então seria mais ou menos nesse sentido. Né? Estipula-se uma tarifa externa comum a todos aqueles membros do bloco, né? E é a criação da chamada União Aduaneira, né? Por assim dizer, seria o segundo estágio de um bloco econômico. O terceiro estágio seria onde a integração é mais ampla, ela adentra-se a níveis políticos muito mais amplos, muito mais elevados, até mesmo legislação trabalhista, legislação ambiental, entre outras coisas mais, né, que é o caso que a gente verifica na União Europeia, né, onde também há as instituições lá muito mais fortes. Embora o Mercosul também tenha parlamento, tenha algumas coisas assim, o seu nível de digamos assim, de representatividade, de viabilidade prática é muito reduzida, diferente do que a gente verifica lá na União Europeia, né, onde as questões, até mesmo a legislação do ponto de vista da defesa, né, a questão de defesa, ela está muito conjunto entre os países membros da União Europeia. E, digamos assim, esse terceiro estágio, esse estágio mais consolidado, é o chamado estágio, o tipo de bloco que a gente denomina de mercado comum. Né? Embora alguns o utilizem de maneira até errônea esse termo mercado comum, como o caso aqui do Mercosul, né? Mercado Comum do Sul, na verdade é o que ele idealiza vir a ser, mas ainda não é. De fato, o único exemplo que nós temos de mercado comum bem consolidado seria a União Europeia. Né? Sendo que a União Europeia ainda tem um adicional a mais que faz dela, além de um mercado comum, o quarto e o estágio máximo, né, por assim dizer, de integração econômica e política, que é a chamada União Econômica e Monetária. Quer dizer, o que seria exatamente União Econômica e Monetária? Seria um mercado comum acrescido do que? Da criação de uma moeda única do bloco, que é o caso lá na União Europeia que a gente tem o euro, embora a gente sabe que nem todos os países aderiram ao euro, como o Reino Unido, por exemplo, salvo engano a Dinamarca também. Até se discute, inclusive, né, no Reino Unido, quem pôde acompanhar recentemente as eleições, lá a gente verificou que até se discute a permanência ou não do Reino Unido na União Europeia, mas sabe que os ingleses são meio figurões, né, meio atípicos. Até basta a gente lembrar que até o carro, né, o volante lá no banco, no outro banco, né, eles gostam de ser um pouco diferentes e já estão, né, talvez querendo se retirar lá da União Europeia e partir de vez no multilateralismo mesmo. Né? Mas, enfim, recapitulando, a diferença lá é que nós temos o quê? No Reino Unido, melhor dizendo, na União Europeia, temos, além de um mercado comum fortemente consolidado, nós temos também o quê? Temos a chamada União Econômica e Monetária, com a criação de uma moeda única do bloco, o euro no caso lá, e a criação de um Banco Central do bloco também, né? Que é o Banco Central Europeu, como uma instituição forte para regulamentar todas essas questões lá econômicas que surgem. Enfim, então nesses diferentes níveis de integração econômica, obviamente o bloco mais promissor, sem sombra de dúvidas, é o bloco da União Europeia, né, que de fato consolidou uma integração não só ao nível econômico, né, mas sobretudo ao nível político e também até alguns aspectos cultural, entre outras questões, militar inclusive, até nesse aspecto, né, na política de defesa bem próxima, e até curioso isso, que é devido ao histórico de guerras que existe, né, lá no continente europeu, né, eles
Isso talvez muitos até indicam como o grande feito da União Europeia teria sido sepultar é um termo talvez forçoso, né, mas consolidar a integração de uma tal forma que parece que as guerras, né, o histórico de guerras e disputas e rivalidades entre os países europeus, sobretudo as grandes potências lá, parece que tenham sido parece hoje coisas quase que de livros de história, né? Mas enfim, por fim, embora a União Europeia seja esse bloco, por assim dizer, mais promissor em termos de integração, a ideia de um bloco mais amplo, né, o maior bloco, por assim dizer, econômico, se ele de fato vier a ser consolidado, seria o ASEAN, né, que seria um grande bloco, né, que ele integraria. Não, recapitulando, na verdade não é o ASEAN, o APEC, né? A Cooperação Econômica Ásia-Pacífico. O ASEAN seria um bloco lá do sudeste do, 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 do Sudeste Asiático. Na verdade, a APEC, né, ela seria o quê? Um grande bloco que integraria não só aqueles países lá do Sudeste Asiático, né, China, Japão, até parece um pouco curioso, né, um bloco colocando países assim rivais, né, até de certa forma geopoliticamente falando, mas se juntaria a Austrália, Estados Unidos, Canadá, ou seja, os países americanos, né, do lado do Pacífico. Né? Esse talvez seria o grande bloco econômico, mas ele ainda não se consolidou. Né? Existe um projeto e tal, mas ele de fato ele não está efetivado. Agora, curioso, já que eu falei da China, né, que a China, na verdade, ela, apesar dela constituir esses fóruns, né, participar, ser muito ativa na OMC, ter um assento permanente no Conselho de Segurança da ONU, isso que afere grande poder a ela, poder de barganha, inclusive, e ser talvez, né, apontado hoje como grande país, né, dinâmico da globalização, ou mesmo talvez um potencial, né, país a ultrapassar os Estados Unidos enquanto grande potência mundial, né, alguns acreditam, veem um pouco dessa forma, ela na verdade ela aposta basicamente no multilateralismo. Né? A China que sai negociando de maneira unilateral, por assim dizer, né, com os demais países do globo, e ela não integra, na verdade, até o presente momento, nenhum bloco econômico. Inclusive hoje, né, recentemente, quem pôde acompanhar aí nos noticiários, né, esses acordos firmados com o Brasil, hoje o Brasil já negocia até mais com a China, né, do que com os Estados Unidos, do que com a União Europeia, o mesmo Mercosul, né, um fato até curioso, como que a economia chinesa tem despontado, mesmo participando apenas de fóruns, nesses fóruns de negociação dos países emergentes, por exemplo, como o BRIC, como o G20, mas de fato não integrando nenhum bloco econômico. Enfim, pessoal, a minha contribuição é essa. Obviamente estou aberto aí a críticas, a questionamentos, a dúvidas. Né? De repente eu posso ter ocorrido aqui em alguma imprecisão de alguma informação, tal, qualquer coisa aí alguém pode também me dar um toque, e espero que eu tenha ajudado a todos aí nesse fórum com essa participação. Ok? Muito obrigado, boa tarde a todos. Tchau.